da Procuradoria Federal junto ao CAD. Artigo 15. Funcionará junto ao CAD Procuradoria Federal Especializada, competindo-lhe, inciso 1, prestar consultoria e assessoramento jurídico ao CAD. Inciso 2, representar o CAD judicial e extrajudicialmente. Inciso 3, promover a execução judicial das decisões e julgamentos do CAD. Inciso 4, proceder à apuração da liquidez dos créditos do CAD, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança administrativa ou judicial. Inciso 5, tomar as medidas judiciais solicitadas pelo Tribunal ou pela Superintendência Geral, necessárias à cessação de infrações da ordem econômica ou à obtenção de documentos para a instrução de processos administrativos de qualquer natureza. Inciso 6. Promover acordos judiciais nos processos relativos a infrações contra a ordem econômica mediante autorização do Tribunal. Inciso 7. Emitir, sempre que solicitado, expressamente por conselheiro ou pelo superintendente-geral, parecer nos processos de competência do CAD, sem que tal determinação implique a suspensão do prazo de análise ou prejuízo à tramitação normal do processo. Inciso 8. Zelar pelo cumprimento desta lei. Inciso 9. Desincumbir-se das demais tarefas que sejam atribuídas pelo regimento interno. Parágrafo único. Compete à Procuradoria Federal, junto ao CAD, ao dar execução judicial a decisões da Superintendência Geral e do Tribunal, manter o presidente do Tribunal, os conselheiros e o Superintendente-Geral informados sobre o andamento das ações e medidas judiciais. Artigo 16. O procurador-chefe será nomeado pelo Presidente da República depois de aprovado pelo Senado Federal, dentre cidadãos brasileiros com mais de 30 anos de idade, de notório conhecimento jurídico e reputação ilibada. Parágrafo 1º. O procurador-chefe terá mandato de 2 anos, permitida sua recondução para um único período. Parágrafo 2º. O procurador-chefe poderá participar, sem direito a voto, das reuniões do Tribunal, prestando assistência e esclarecimentos, quando requisitado pelos conselheiros na forma do regimento interno do Tribunal. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao procurador-chefe as mesmas normas de impedimento aplicáveis aos conselheiros do Tribunal, exceto quando ao comparecimento às sessões. Parágrafo 4º. Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do procurador-chefe, o plenário indicará e o presidente do tribunal designará o substituto eventual, dentre os integrantes da Procuradoria Federal Especializada. Seção 5. Do Departamento de Estudos Econômicos. Artigo 17. O CAD terá um Departamento de Estudos Econômicos dirigido por um economista-chefe a quem incumbirá elaborar estudos e pareceres econômicos de ofício ou por solicitação do plenário do presidente, do conselheiro relator ou do superintendente-geral, zelando pelo rigor e atualização técnica e científica das decisões do órgão. Artigo 18. O economista-chefe será nomeado conjuntamente pelo superintendente-geral e pelo presidente do tribunal, dentre brasileiros de ilibada reputação e notório conhecimento econômico. Parágrafo 1º. O economista-chefe poderá participar das reuniões do tribunal, sem direito a voto. Parágrafo 2º. Aplicam-se ao economista-chefe as mesmas normas de impedimento aplicáveis aos conselheiros do tribunal, exceto quanto ao comparecimento às sessões. Capítulo 3. Da Secretaria de Acompanhamento Econômico. Artigo 19. Compete à Secretaria de Acompanhamento Econômico promover a concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade, cabendo-lhe especialmente o seguinte: inciso 1. Opinar nos aspectos referentes à promoção da concorrência, sobre propostas de alterações
de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, de consumidores ou usuários dos serviços prestados submetidos à consulta pública pelas agências reguladoras e, quando entender pertinente, sobre os pedidos de revisão de tarifas e as minutas. Inciso 2. Opinar, quando considerar pertinente, sobre minutas de atos normativos elaborados por qualquer entidade pública ou privada submetidos à consulta pública, nos aspectos referentes à promoção da concorrência. Inciso 3. Opinar, quando considerar pertinente, sobre proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional, nos aspectos referentes à promoção da concorrência. Inciso 4. Elaborar estudos avaliando a situação concorrencial de setores específicos da atividade econômica nacional, de ofício ou quando solicitada pelo CAD, pela Câmara de Comércio Exterior ou pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça ou órgão que vier a sucedê-lo. Inciso 5. Elaborar estudos setoriais que sirvam de insumo para a participação do Ministério da Fazenda na formulação de políticas públicas setoriais, nos fóruns em que este Ministério tem assento. Inciso 6. Propor a revisão de leis, regulamentos e outros atos normativos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, que afetem ou possam afetar a concorrência nos diversos setores econômicos do país. Inciso 7. Manifestar-se de ofício ou quando solicitada a respeito do impacto concorrencial de medidas em discussão no âmbito de fóruns negociadores relativos às atividades de alteração tarifária, ao acesso a mercados e à defesa comercial, ressalvadas as competências dos órgãos envolvidos. Inciso 8. Encaminhar ao órgão competente representação para que este, a seu critério, adote as medidas legais cabíveis, sempre que for identificado ato normativo que tenha caráter anticompetitivo. Parágrafo 1º. Para o cumprimento de suas atribuições, a Secretaria de Acompanhamento Econômico poderá: inciso 1. Requisitar informações e documentos de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal, quando for o caso. Inciso 2. Celebrar acordos e convênios com órgãos ou entidades públicas ou privadas, federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal e dos territórios, para avaliar ou sugerir medidas relacionadas à promoção da concorrência. Parágrafo 2º. A Secretaria de Acompanhamento Econômico divulgará anualmente relatório de suas ações voltadas para a promoção da concorrência. Título 3 do Ministério Público Federal perante o CAD. Artigo 20. O Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, designará membro do Ministério Público Federal para, nesta qualidade, emitir parecer nos processos administrativos para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica de ofício ou requerimento do Conselho Relator.